Bem-vindo ao canal Laboratório de Projetos. Meu nome é Marco e hoje vamos simular o conversor analógico digital no Proteus. Vamos fazer uma simulação com somente um conversor ADC e depois vamos fazer uma conversão utilizando um microcontrolador PIC. Aqui eu mostro o conversor. Então, qual a ideia do conversor analógico digital? Vocês vão ter normalmente uma grandeza física, aí vocês vão estar medindo temperatura, ou vocês vão estar medindo uma pressão, ou luminosidade. Normalmente são fenômenos físicos que eu tenho aqui. Ó. Então, se eu estou medindo uma temperatura, que a temperatura está variando de 0 a 100 graus Celsius. Ó. Então, eu tenho essa temperatura aqui. Isso aqui vai virar um sinal elétrico, seja de tensão ou de corrente. Então ele vai virar esse sinal elétrico aqui de tensão, digamos, e aí eu vou ter que passar num conversor analógico digital. Então eu jogo aqui essa tensão elétrica e ela vai virar um número. Então uma das coisas que eu tenho, ó, quantidade de bits. Então quanto mais bits eu tenho, o que significa eu ter mais bits? Eu tenho uma contagem maior, tenho mais números para contar, ou seja, eu vou ter uma maior precisão, porque eu vou dividir esse sinal aqui, ó, em 0 a 255. Se eu tenho 10 bits, eu vou ter contagem de 0 a 1023. Então, eu vou dividir esse sinal aqui em 1023 valores. Se eu tenho 12 bits, 0 a 4095 e 16 bits, 0 a 75.535. O que significa eu ter mais bits? Eu tenho mais números para contar. Que nem se eu for pegar um exemplo, balança, se forem ver, a balança ela mede às vezes de grama em grama ou de 5 gramas, então a quantidade de contagens que eu tenho que ter do lado digital é muito alta. Então às vezes é comum de eu ter balanças com 24 bits, ó, porque eu tenho que ter vários números, várias contagens para atender uma precisão boa de uma balança, a não ser que uma balança for uma balança de pouca precisão. Então aqui ele mostra ó, a sensibilidade do sensor, que é o que? É a tensão de referência que eu tenho, que foi aquela tensão que eu falei ali em cima, sobre 2 na número de bits, e vai te dar a sensibilidade que eu tenho nesse sensor. Então eu tenho ali, digamos assim, 5 volts. Se eu tiver com, que nem aqui, 8 bits que ele pegou, ó, 2 na 8, ele vai te dar uma sensibilidade de 19,53 milivolts. O que significa esses 19,53 milivolts? Significa que ele consegue enxergar variações mínimas de 19,53. Então, a cada variação de 19,53 eu consigo enxergar. Variações menores ele não enxerga. Agora, se eu pegar, por exemplo, 10 bits, ó, 5 dividido por 2 elevado na 10. Ele vai me dar 4,88. Então, se eu usar agora esse aqui de 10 bits, ó, ele me deu 4,88 milivolts. Eu poderia arredondar isso aqui para facilitar o entendimento, vamos arredondar aqui para 5 milivolts. Tem um erro nesse arredondamento, ó, mas só para vocês entenderem. Ó. Então, quando eu tenho 0 aqui, ele tem 0 no mundo binário. Só que daí eu tenho, no caso aqui, 10 bits, ó, seria isso aqui. Ó. Quando a tensão subir para 1 milivolts, ele não muda. Ele vai precisar ter esse valor aqui para ele conseguir enxergar a variação de tensão. Ó. Quando tiver 5 milivolts aqui na entrada, nesse sinal da temperatura aqui em tensão, ele vai me dar aqui o número 1. Ó. Então eu vou ter esse 1 aqui em decimal ou em binário. Quando ele variar, chegar a 7, por exemplo, ele não identifica variações de 7, no mínimo 5. Então quando ele chegar a 10 milivolts, eu vou ter o número 2. E assim eu vou indo. Então aqui se eu tiver agora o meu sinal analógico, eu tenho o meu conversor digital, analógico para digital, ele tem 8 bits e ele está alimentado com tensão de referência de 5. E meu sinal de entrada, digamos que ele vai variar de 0 a 5 volts. Ó. Então eu tenho esse meu sinal de entrada de 0 a 5, que ele vai virar um número de 0 a 255 se o AD é de 8 bits.
isso aqui em decimal, né? Aqui é decimal, ou número binário, ou pode ser o número hexa também, aqui é o binário. Então, se for binário, eu tenho 0, aqui eu teria 0 em decimal e eu teria esse número binário aqui, ó. Se eu tiver agora 2,5 de tensão do sensor analógico, digamos, ele mediu uma temperatura lá, eu teria a metade aqui, ó, a metade é mais ou menos 127, ó, que não tem o quebrado, né? E aí eu teria que botar o 127 aqui também em binário. Então, poderia estar medindo uma temperatura de 0 a 100 graus aqui, por exemplo. Então, quando eu tenho 0 graus, ele me dá 0 em tensão. Quando eu tenho 50 graus aqui, ele me dá 2,5, ele vai me dar o número 127. O que vocês têm que entender é essa relação da grandeza física que eu tenho aqui com a tensão elétrica com o número digital. Então, se eu tiver agora aqui a metade, eu vou ter 25 graus aqui, ó. Aí vocês vão ter a metade aqui, que seria 1,25 volts, ó. E aí ele vai me dar a metade desse aqui, que seria 63, né? Então, se eu simular somente o sensor aqui tem um conversor, depois eu vou explicar. Eu tenho aqui a temperatura de 0 graus Celsius, ele está mostrando 0 volts. Então, quando subiu para 1 grau Celsius, ele subiu para 10 milivolts, conforme eu falei. Então, a cada 10 milivolts, ele está subindo 1 grau Celsius. Subiu para 2, 20. Então, vai subir para 5, dá 50 milivolts. Se chegar a 10 graus, ele vai dar 100 milivolts. Então, nesse caso aqui foi dado... Aqui eu tenho entrada analógica. A tensão de referência dele foi alimentado com 5. E aqui eu tenho a parte da conversão, né? Então, aqui entra a variável analógica nesse VIN+, e aqui ele me sai o sinal digital. Então, se você olhar aqui, tem do DB0 até o DB7. São 8 bits que eu tenho na saída. Então, vamos fazer o primeiro cálculo. Então, vamos fazer o cálculo da sensibilidade desse conversor. Ele é 5 dividido por... Ele é um conversor de 8 bits, ó, sobre 2 na 8. Então, ele vai me dar uma sensibilidade de 19,53 milivolts. Se eu pegar isso aqui e arredondar para facilitar a minha vida, eu vou arredondar para 20 milivolts. Ó. Tem um pequeno erro nesse meu arredondamento. Mas isso aqui é só um exemplo para vocês entenderem. Ó. Então, ele identifica variações de 20 milivolts, esse conversor analógico digital. Então, se eu vier aqui agora, vamos botar em 0. Coloquei em 0. Ele controlou aqui os pinos e aqui está o resultado em binário. Está tudo 0. Eu vou incrementar 1 grau Celsius. Às vezes tem uma diferença entre teoria e a prática, porque às vezes os conversores também têm um pouco de erro. Aqui então ele tem 10 milivolts e ele já está mostrando aqui o primeiro binário. Ó. Então ele tem o número 1 aqui que ele está mostrando. Se eu subir mais 10 milivolts, como ele identifica somente de 20 milivolts, ele não vai enxergar. Ó. Então subir para 2 graus Celsius, deu 20 milivolts. Ele manteve o mesmo número, tem o número 1 ainda. Depois, como agora vai subir 20 milivolts, 3 graus, 30 milivolts, ó, ele pegou o próximo binário, que seria o número 2. Quando subir para 4 graus Celsius, deu 40 milivolts, ele vai manter o mesmo número 2. Agora, se eu incrementar, ele vai ter... Subiu agora 20, a variação de 20, né? 5 graus, deu 50 milivolts, que me deu o número 3. Ó. Quando chegar a 6 graus, ele não vai enxergar também. Ó. 6 graus, 60 milivolts, e ele continua mantendo o mesmo número 3. Agora, em 7 graus, deu 70 milivolts, e aí ele deve enxergar o próximo número. Ó. Eu converti no meio, ó. Por isso que ele não mostrou logo, porque no meio da conversão eu mudei lá. Então, aqui ele está agora no número 1, 2, ele está no número 4. Então, isso aqui seria o 4 em binário. Isso aqui é uma saída que eu tenho do tipo de conversor, né? Então, uma desvantagem, isso aqui que eu for colocar num sistema processado aqui digital, eu vou ter que gastar só aqui 8 entradas, mais os bits de controle que eu tenho aqui. Ó. Então, ele gasta bastante entradas digitais aqui e saídas digitais aqui para controlar esse chip. Era assim que era utilizado há um tempo atrás.
ainda tem alguns conversores que ainda são utilizados nesse formato. Então aqui, esse exemplo que a gente viu ali com a DC de 8 bits, tensão de 5, sensibilidade que eu arredondei para 20 mV. Então se eu preencher teoricamente, né, ali no primeiro grau ele já reconheceu, né? Mas aqui eu teria com grau, eu teria 10 mV. Então foi o que eu fiz aqui. Então com 0 graus ele teve tensão de 0 e o número convertido para 0. Com 1 grau eu tenho 10 mV, 0. Então, com 2 graus, eu tenho 20 mV e eu tenho 1 grau. O que ele está me mostrando esses números aqui? Ó? Ele está me mostrando que o sensor está medindo de grau em grau, porém, eu estou enxergando só variações de 2 em 2 graus. Ó. Lá no mundo digital, eu estou enxergando de 2 em 2 graus. O que na prática está significando isso aqui? Que eu tenho um sensor que mede com uma precisão maior, mas o conversor não está conseguindo pegar toda essa precisão, porque ele é um conversor de somente 8 bits. Então, se eu aumentasse o número de bits, eu teria mais precisão nesse conversor. Aí a gente vindo para cá, ó, eu tenho aqui o potenciômetro, que é uma variação analógica que eu tenho aqui, que ele está virando, essa variação analógica ele está mostrando aqui, ele entra no conversor, e ele me mostra esse número. Vamos calcular aqui a sensibilidade dele. Então eu tenho 5 volts dividido por 2 elevado na 10. Então eu vou ter 4,88 milivolts de sensibilidade. Então isso aqui é a sensibilidade que eu tenho. Então vamos primeiro aqui desconectar ele aqui. Ó. Vamos pegar uma tensão específica aqui dele. Então eu tenho 4,88. Então, se eu pegar o que significa esse aqui, ó, que ele, a cada 4,88 mV eu tenho um incremento no número digital. Se eu estou entrando com essa tensão analógica aqui, ó, como é que eu vou saber qual o número digital que eu tenho aqui? Ó? Então, eu pegaria essa tensão total que eu tenho aqui, que seria 2,45, e vou dividir pela sensibilidade do conversor, ó, que vai me dar o número 501, que foi o que eu achei aqui na conversão analógica digital. Ó. Então, se eu alterar aqui agora para, vamos pegar um outro número, 3,15, então eu vou ter a tensão de 3,15 está entrando no conversor analógico digital. Se eu dividir pela sensibilidade, ele vai me dar o número de 645 aqui. Ó. Aqui ele mostrou 644. Isso é comum de eu ter uma pequena variação no conversor, né? Mas ele está bem próximo do valor que a gente calculou. Então aqui eu vou pegar um outro valor, 1,65 dividido pela tensão de referência, dividido pelo meu MR. Ele vai me dar o valor de 3,38. Aqui eu achei 3,37,92, que ele arredondou para 3,38. Então, vocês podem ver que fecha o valor simulado aqui com um valor teórico. É claro que sempre tem alguma diferença porque ele não é 100% linear, nenhum conversor.